Olá pessoal, vamos então para a nossa aula 4 de teoria de voo, onde nós vamos falar de sustentação. Essa aula 4 ela tem uma importância fundamental porque ela vai falar como um avião voa, né? É nessa aula aqui que você vai aprender como efetivamente acontece a mágica do voo, né? Como que uma aeronave de 50 toneladas até de 100 toneladas é capaz de voar a altitudes impressionantes, né? E por tempos impressionantes. É nessa aula aqui que a gente vai verificar isso. Ela é de suma importância. Devo dizer também que a primeira, segunda e terceira aulas de teoria de voo são introdutórias. A matéria está começando aqui na realidade, que é onde a gente vai começar a ver a parte técnica, né? Efetivamente. Não quer dizer que não seja importante, né? Tudo o que a gente usou até aqui, quase tudo será solicitado nessa aula. Então, se você não teve um bom, digamos assim, rendimento ou aproveitamento nas aulas anteriores, você pode ter alguma dificuldade nessa aula, portanto, preste bastante atenção, ok, nas aulas introdutórias. Tudo bem? Vamos lá? É uma aula que eu gosto muito, espero que vocês gostem também. Índice. Nós veremos inicialmente escoamento, onde primeiro a gente vai ver tipos, tubos, equação da continuidade e teorema de Bernoulli. Sustentação, a gente vai ver como a sustentação acontece, ângulo de ataque e fórmula da sustentação. E finalmente, resumo e questões. Pessoal, o índice, está enxuto, né? Vocês estão percebendo aí que ele está bem curto e essa é uma aula para 1 hora e meia, né? É uma aula longa. Por quê? Porque o que a gente vai estudar aqui é relativamente complexo, né? Você não precisa ser um aerodinamicista nem nada do gênero para pilotar um avião. Entretanto, conhecer mecânica de voo, conhecer como um avião voa, deixa as suas horas de voo, o seu treinamento prático muito mais efetivo, tudo bem? Mas muito mais efetivo. Então, gente, é muito importante que você preste atenção nisso. Beleza? Bom, então vamos falar de escoamento. Você pode perguntar, né, o que é escoamento e por que eu tenho que aprender isso na aula de teoria de voo? Escoamento é um movimento de um fluido. Nós já aprendemos o que é fluido, né? O fluido que a gente está tratando aqui é o ar. E é o escoamento do ar em torno da asa ou em cima da asa. Esse escoamento é que faz o avião voar. Então, antes da gente entender o que esse escoamento produz, a gente tem que entender o que é escoamento, os tipos de escoamento, para a gente conseguir começar a conversar sobre o que esse escoamento produz aqui em cima das asas. Beleza? Então, é isso aí. Bora lá. Primeiramente, nós vamos falar dos tipos de escoamento. Nós temos dois tipos. O laminar ou lamelar, é a mesma coisa, e o turbulento ou turbilhonado, também é a mesma coisa, né? O laminar, ele é um fluxo bonitinho, né? Quando você vê aquele fluxo de água ou de ar muito perfeitinho, né? Aquela brisa, aquela coisa ordenada, de maneira muito clara, então isso é um escoamento laminar. Um escoamento turbulento ele já não é ordenado, né? Quando você vê alguma coisa mexendo na água, né? Por exemplo, você põe lá para bater no liquidificador seu suco de laranja, sei lá, aquilo é um movimento de um fluido, né? O fluido é o suco de laranja, mas não é ordenado, aquilo é um fluido, é um movimento totalmente desordenado, totalmente ao contrário. Simplificando, equação da continuidade. Há uma contínua vazão em um escoamento. Portanto, no estreitamento, a velocidade do fluido aumentará e vice-versa. Foi o que a gente observou. Há uma contínua vazão no escoamento. Portanto, no estreitamento, a velocidade do fluido aumentará e vice-versa. A hora que aumenta, a velocidade diminui. Se eu tivesse um calibre maior aqui, seria reduzido ainda mais a velocidade. Ok? Beleza? E isso nos leva a aprender um pouco sobre o teorema de Bernoulli, ok? Bernoulli é um teorema que relaciona justamente a velocidade do fluido à pressão, né? Então, o que a gente já aprendeu aqui? A gente aprendeu que o fluido tem uma dada velocidade aqui,
No estreitamento, essa velocidade será maior e aqui ela será menor de novo, tá? Então, essas setas azuis são o que a gente chama de pressão dinâmica. Já aprendemos pressão dinâmica, tá? Tem direção, tem intensidade e tem sentido definido. E as setinhas vermelhas são pressão estática. Pressão estática está em todas as direções e todos os sentidos, ok? Bom, lembra que eu te falei que a pressão dinâmica tem tudo a ver com velocidade? Então, quando eu aumento a velocidade, o que acontece com a pressão dinâmica? Aumenta. Então, aqui eu tenho uma pressão dinâmica menor e aqui eu tenho uma pressão dinâmica maior, justamente porque aqui no estreitamento a velocidade é maior do que aqui. Logo, a pressão dinâmica será maior aqui. Beleza? Tranquilo, gente? Não tem muito erro, né? Beleza. O que a gente aprende com isso? A gente aprende uma coisa muito importante. Primeiro, temos que observar que pressão total é igual a pressão estática mais pressão dinâmica. Já ensinei isso para vocês na aula passada. Só que agora eu vou ensinar uma coisa importante. Isso é constante. Então, a soma das duas pressões será constante em todo o tubo, em todo o fluxo, tudo bem? Logo, se eu aumento a pressão dinâmica aqui, obrigatoriamente a pressão estática tem que diminuir, ok? Então, se eu aumento a pressão dinâmica, a pressão estática diminui. A soma das duas é a mesma, ok? Vamos imaginar que aqui pressão estática é 1 e pressão dinâmica é 1. Qual que é a soma? 2. Agora, a pressão dinâmica aqui é 1,5. Logo, a pressão estática tem que ser meio. Para quê? Para que a soma seja 2. Então, aqui a pressão estática é menor e a pressão dinâmica é maior. Tudo bem? Em suma, o que o teorema de Bernoulli diz? Quanto maior a velocidade do fluido, menor será a sua pressão estática e maior a pressão dinâmica. A parte da pressão dinâmica é perfeitamente compreensível, né? Quanto mais velocidade, mais pressão vai dar. Mas a pressão estática nem tanto. Por quê? Porque aquela pressão estática é aquela que está em todas as direções e sentidos.